Política. Após a independência, o antigo vice-reino do Rio Prata se dividiu. A região do Pantanal tornou-se o Paraguai. Ao norte, uma parte do território foi anexada à Bolívia. O Alto Peru e o Uruguai conquistou a independência em 1828, após uma guerra contra o Brasil. A atual Argentina se organizou, primeiro como províncias unidas do Rio da Prata. Eram províncias separadas, como Buenos Aires, a mais populosa e rica, entre Rios, Corrientes, Santa Fé, Córdoba, Misiones e Tucumã, entre outras. Em cada uma delas havia caudilhos que dominavam o poder local. De forma geral, o líder político de Buenos Aires era considerado pelos demais países o chefe de Estado das Províncias Unidas. Apesar de não ser oficialmente assim, havia uma grande disputa entre esses caudilhos e o líder de Buenos Aires. Isso se refletiu nas duas correntes políticas, os unitários e os federalistas. Unitários defendiam as transformações de Buenos Aires em capital e centro político do país. Os federalistas queriam garantir mais autonomia para as províncias. Após diversas disputas, inclusive envolvendo o Brasil, entre 1827 e 1828 e 1851 a 1852, as províncias rebeldes se organizaram na Confederação Argentina. O massacre de indígenas na Patagônia. Ao longo desse período, havia alguns centros urbanos em cada uma das províncias argentinas, sendo Buenos Aires a maior e mais rica cidade. Fora essas áreas, a atividade era agropecuária nas chamadas estâncias. Para abrir espaço a essa atividade, os povos nativos foram sistematicamente expulsos de suas terras, que foram apropriadas para a criação de gado. O último refúgio indígena era a Patagônia. Ainda muito distante dos centros urbanos e das estâncias, os principais grupos eram os Tehuelche e os Mapuches. Os Tehuelche eram seminômades e sua população vivia em pequenos grupos familiares, espalhada pelo grande território que ocupava. Os Mapuche, por outro lado, tinham tradições guerreiras, eram originários da Araucânia e sedentários, praticantes da agricultura, da pecuária e do comércio. Havia uma enorme tensão sobre estancieiros indígenas, ambos em busca de recursos. Por terem cada vez menos terras, esse grupo indígena respondia por meio de práticas denominadas malones. Tratava-se de uma grande invasão em bando das estâncias para roubar cavalos, bois e ovelhas. O excedente dos animais roubados eram vendidos principalmente aos chilenos. Os estancieiros reagiram por meio das chamadas campanhas do deserto. A primeira aconteceu em 1833, sob o governo de Juan Manuel de Rosas. Mais de 1.000 indígenas foram mortos nessa expedição militar, que foi comandada por Rosas e paga pelos pecuaristas. Na área recuperada com esse ataque, foram fundadas 3 fortificações, em torno das quais as cidades se desenvolveram. Roca e o ataque aos indígenas. Enquanto a Confederação Argentina era separada de Buenos Aires, os caudilhos locais negociavam com os indígenas. Havia momentos de pressão com ataques dos dois lados e outras de paz negociada. Quando a Argentina foi unificada entre 1861 e 1862, os indígenas se sentiram ameaçados e se unificaram para tentar resistir juntos, pois sabiam que o governo argentino iria atacá-los em algum momento. A partir de 1865, a Guerra do Paraguai tornou as cidades argentinas vulneráveis e os indígenas aproveitaram para invadir em busca de recursos. O governo central, em uma guerra de 2 frentes, negociou com os indígenas, podendo focar na guerra externa. Esse foi o melhor acordo que os grupos nativos conseguiram, receber enormes quantidades de cavalo e gados em troca da paz, ainda que provisória. Com o fim da Guerra do Paraguai, a força militar argentina voltou a ficar disponível, melhor profissionalizada e equipada. Júlio Argentino Roca, general veterano da Guerra do Paraguai, que depois seria eleito presidente do país, comandou um enorme massacre na Patagônia. Para legitimar a operação, as autoridades para defender a ideia de que os indígenas eram bárbaros contra a civilização. Com isso, as expedições militares receberam apoio popular, foram feitas em construções surpresas no meio da madrugada, quando cercavam as tolderias
onde viviam os indígenas, e davam aviso para que se rendessem. Como tinham tradições e culturas guerreiras, nunca se vendiam. Estima-se que foram mortos ou presos mais de 20.000 indígenas na Patagônia. Apenas nesse período, atualmente, descendentes de indígenas constituem menos de 1% da população argentina. Até 2012, a imagem de Júlio Roca estampava a nota mais valiosa da Argentina, a de 100 pesos argentinos, quando foi substituído por Evita Peron.